partir deste momento, vamos falar sobre o perfil do consumidor catarinense. E quem traz essa informação ao palco da Expo Super 2024 é ele que é presidente do Instituto Locomotiva. Convidamos ao palco Renato Meirelles. Oiê, tudo bem, pessoal? Bom dia. Primeiro, prazerzaço de estar aqui. Esse é um dos mais relevantes eventos de varejo alimentar do Brasil e é um privilégio poder dividir com vocês um estudo especial que foi encomendado pela NDTV para apresentar aqui para vocês. Queria me apresentar, meu nome é Renato, eu sou pai de Helena. Moro em São Paulo, sou presidente do Instituto Locomotiva, que hoje talvez seja uma das principais referências em consumo no nosso país. E o que a gente trouxe para dividir com vocês é um pouco do que está por trás dos números. Quem aqui mexe com planilha? Levanta a mão, por favor. Quem mexe com planilha? Ok, imagino que a grande maioria de vocês, então, mexe com planilha. Os números que a gente vê nas planilhas, os números de vendas, o número de quebra, de ruptura, eles nada mais são do que a expressão de um comportamento de consumo. Os números são a representação estatística de um consumidor que está com medo, de um consumidor que está mais otimista, de um consumidor que tem sonhos. Portanto, a partir de hoje, cada vez que as senhoras e que os senhores abrirem uma planilha, não esqueçam que existe amor no Excel. Os números são a história de pessoas, e sobre essas pessoas que nós vamos conversar aqui hoje. Bom, pessoal, essa é a minha apresentação antiga, não é a que eu mandei agora. Essa não é a apresentação que eu mandei agora, essa é a apresentação antiga. Eu vou falando enquanto ela, mas vocês acham aí a apresentação, por favor. Então vamos lá. Para entender o perfil dessa amostra, a gente ouviu consumidores de todo o estado. De todo o estado de Santa Catarina. Nós ouvimos consumidores de Blumenau, de Joinville, de Itajaí, de Floripa, de Criciúma, de Chapecó, exatamente para entender as diferenças regionais que cada uma desses consumidores tem na hora de aplicar as suas vendas. Entender a diferença do consumidor significa perceber que numa rede de supermercado, por exemplo, a estratégia que você tem para usar uma venda de frutas, legumes e verduras, ou a estratégia de mercearia, ou, por exemplo, a estratégia para a venda de carnes in natura, muda de região para região. Parte do entendimento de um consumidor que tem expectativas muito próprias e muito distintas com relação a isso. Vamos entender, por exemplo, acharam? Porque senão eu tenho aqui. Beleza. Então vamos entender um pouquinho a realidade do consumidor catarinense. Vou voltar aqui. Vamos começar falando sobre o potencial de consumo de Santa Catarina. Para isso eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem aqui é rico, levanta a mão, por favor. Ninguém é rico aqui? Não tem nenhum dono de supermercado assistindo, é isso? Ok, quem é pobre aqui, levanta a mão. É a galera que precisa de aumento, já saquei. Quem se considera classe média aqui, levanta a mão, por favor. Pessoal, ou é rico ou é pobre ou é classe média, decidam. Quem se considera classe média aqui, levanta a mão, por favor. Muito bem. Olhem a distribuição do Brasil. O Brasil tem 72 milhões de famílias. Metade das famílias brasileiras tem uma renda familiar total de R$ 3.255. Metade das famílias brasileiras. Renda familiar total, é renda formal, informal, freela,
Para quem não sabe, frila é aquilo que os ricos chamam de bico, né? Muita gente chama de bico, a questão dos frilas. Só 10% das famílias brasileiras ganham mais do que R$ 10.421. Isso seria um grande desafio para o varejo, para as margens do supermercado, nas suas atuações nacionais. Mas quando nós vamos olhar para o estado de Santa Catarina, olha a diferença. Se enquanto metade dos brasileiros tem uma renda familiar de R$ 3.255, metade dos consumidores catarinenses tem uma renda familiar aí de quase R$ 5.000. É muito grande a diferença. Nós estamos claramente falando de um dos estados mais ricos do país. Não é à toa que é o estado de Santa Catarina que tem a menor participação de classe D e E. Ou seja, alguns aqui no auditório falaram que eram pobres. Mas só tem 8% de pobres em Santa Catarina. E eu tenho certeza que todo mundo que levantou a mão deve ganhar mais do que R$ 5.000 de renda familiar. Ou seja, vocês têm o privilégio de estar num dos estados onde o consumidor tem mais dinheiro para gastar no supermercado. Um estado onde praticamente não existe o consumo de subsistência. E, portanto, como nós vamos ver aqui, o estado onde a população é mais exigente. Bom, em média, os catarinenses consomem R$ 10,5 mil por domicílio, contando todos os tipos de consumo. E gasta, e esse número é 26% maior do que a média nacional. Eu tenho mais dinheiro para gastar. Eu tenho mais dinheiro ainda para gastar em supermercado. Os consumidores catarinenses gastam quase R$ 1.500 por mês em supermercado. O Instituto Locomotiva faz pesquisa em toda a América Latina. Fazemos pesquisas em cada um dos estados da federação. E este número daqui simplesmente não existe em outras regiões do país, não existe em outros estados. E isso mostra o quanto que a rede de supermercado e quanto os varejistas alimentares do estado têm como desafio para conquistar um consumidor cada vez mais exigente. A boa notícia é que vocês fazem isso muito bem. Por isso que as redes nacionais só quebram a cara quando vêm para cá. Vocês sabem disso. É o estado onde as redes nacionais mais dificuldade têm para conseguir garantir um ganho de mercado. Vamos lá. O que a pesquisa revelou sobre as preferências dos consumidores catarinenses no momento de fazer cada uma das suas escolhas? Primeiro, que o consumidor catarinense é mais bem informado. 84% hoje afirmam que hoje se consideram mais informados do que há 10 anos atrás. E 8 de cada 10 consumidores catarinenses afirmam que acreditam que estarão ainda mais bem informados nos próximos 10 anos. De novo, esse número é bastante superior à média nacional. 7 de cada 10 consumidores afirmam que gostam de levantar informações sobre produtos e serviços que desejam comprar. Esse número é de 65% em Criciúma e chega a 76% em Blumenau e 75% em Joinville. Nós estamos dizendo que o consumidor de Blumenau e de Joinville procura se informar um pouco mais do que os consumidores de Criciúma. Todos se informam, mas procuram se informar um pouco mais do que o consumidor de Criciúma. 70% afirmam que gostam de experimentar novas marcas. E Itajaí e Criciúma gostam mais de experimentar novas marcas do que em outras regiões do país, de outras regiões do estado. Aliás, só um detalhe, né? Criciúma, Santa Catarina, mesmo sendo um estado geograficamente pequeno, tem uma consequência, que eles são como se fossem
Pessoal, quem já foi para a Itália aqui? Quem já foi para a Itália sabe que você tem vários reinados na Itália, né? Você tem o pessoal de Nápoles, o pessoal do Sul. É mais ou menos como é o estado de Santa Catarina aqui. Você tem cidades tão fortes, regiões tão fortes, que têm diferenças muito marcantes sobre o jeito do consumidor adquirir os seus produtos, escolher os seus supermercados em cada uma dessas regiões. E o experimento de novas marcas, que interfere diretamente na capacidade que o varejo tem de utilizar os lançamentos da indústria para reter o seu cliente, é bastante importante, com uma diferença regional também bastante clara. A maioria dos consumidores ainda não acompanha perfis de supermercado em redes sociais. Né? A gente perguntou, você acompanha os perfis dos supermercados em redes sociais? 42% sim, 58% não. Por outro lado, o consumidor aqui de Chapecó, né, é o único consumidor em que tem mais gente que acompanha os supermercados em rede social do que dos outros. Sim, o Estado é diferente, o Estado tem relações próprias com isso. Agora, também sabe que não adianta ter no perfil da sua rede social algo que não se corresponde à loja e que não está na televisão para tentar mostrar isso. Mas o fato do consumidor de Chapecó ter uma relação diferente com a internet tem que ser considerado aí nas estratégias de comunicação. Outro dado que a pesquisa da NDTV mostrou para a gente. 4 de cada 10 consumidores que possuem aplicativos de supermercado instalados no celular afirmam que o seu uso não é frequente. Ou seja, o cara está lá, está com o app do supermercado, mas o seu uso ainda não tem a frequência que deveria ter. Né? Vamos ver como isso se aplica. Né? Tem aplicativo de supermercado no celular? 60% não tem, 40% tem. Vamos lembrar que iFood tem aplicativo de celular. O aplicativo não é necessariamente do supermercado. É capaz de fazer compras por esses canais. Né? Nós temos aí, de todos os estados, quem mais tem é Criciúma, seguido por Chapecó. Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Como o consumidor catarinense valoriza muito o que é local, o que ajuda de novo a entender a dificuldade que as marcas nacionais e internacionais têm de entrar aqui no estado. 85% dos entrevistados afirmam que eles têm orgulho de ser quem é. 85% têm orgulho de ser quem eu sou. Esse número é tão grande que mesmo o estado do Rio Grande do Sul, que é considerado um dos estados mais bairristas do Brasil, não tem esse número. Mesmo o estado do Rio Grande do Sul. 89% afirmam tenho orgulho da minha origem. Bom, se esse cara tem orgulho de ser quem é, e se ele afirma que tem orgulho da sua origem, é natural que a preferência por marcas, sejam marcas de varejo, ou sejam marcas da indústria, interfiram positivamente no jeito que esses consumidores têm de comprar, nas marcas que eles escolhem entrar no seu carrinho de compra. 71% dos entrevistados concordam com a frase "me identifico com marcas que trazem elementos do meu dia a dia". Esse número é maior em Itajaí, com 75%, Blumenau chega perto, com 72%, e Floripa, mas é maior em Itajaí do que é em Chapecó. Só para a gente ter uma ideia também, que mesmo esses índices têm diferenças regionais bastante claras aqui. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá, pessoal. Uma outra questão que nós tentamos identificar na pesquisa é se as pessoas têm preferência entre marcas locais de Santa Catarina ou preferem consumir marcas multinacionais ou globais, sempre que tem possibilidade. Ou seja, eu prefiro comprar marcas feitas no próprio estado, com referências no próprio estado. 44% dos consumidores preferem marcas do próprio estado, contra 9%
marcas multinacionais. Para 46%, tanto faz. Mas por que isso é tão importante para o varejo? Porque na hora que vocês vão cobrar um enxoval da indústria, isso pode ser um mecanismo de negociação. Marcas nacionais, vocês querem atuar no estado mais rico, que é o estado que mais gasta em supermercado, que também é um dos estados que mais prefere marcas locais do que marcas nacionais. Então, esse é um instrumento para o processo de negociação de compra. Porque não é só o varejo nacional que tem dificuldade de entrar no estado. As marcas nacionais também têm dificuldade de entrar no estado. Então, usem esses dados no processo de negociação de enxoval, no aumento de margem, no seu setor de compras para isso. Só voltando, desculpa. Quando nós vamos olhar aqui, em Criciúma, em Chapecó, 57% prefere comprar marcas locais. 57% de Chapecó prefere comprar marcas locais. Em Blumenau, esse número cai para 34%. Regionalmente, a escolha do portfólio também impacta fortemente essa diferença. Bom, 2/3 dos catarinenses afirmam dar preferência para compras em locais próximos da sua casa. E aí a compra por proximidade faz sentido muito grande. Nós vamos falar sobre canais de compra daqui a pouco. Mas o que nós estamos mostrando aqui na prática é que 2/3 afirmam dar preferência para os locais próximos da sua casa. Aonde que isso é mais importante? Em Blumenau, com 79%. Aonde isso é menos importante? Em Itajaí, 55%. De novo, em todas as regiões, isso é importante. Mas é ainda mais importante em Blumenau do que é em Itajaí. O consumidor catarinense prefere o varejo com quem tem uma relação mais antiga. E esse é outro detalhe interessante. A fidelidade se constrói no varejo por uma relação que tem que ser consistente. Não adianta você chegar no momento e ter um super serviço e achar que se você abrir mão dessa qualidade de serviço 2, 3 meses depois, seu consumidor vai continuar sendo fiel. Fidelidade tem a ver com consistência e com a história que se estabelece com esses consumidores. E quanto menor a cidade, maior a importância de ter um conjunto de funcionários e de colaboradores que conhecem as pessoas. Muitas vezes pelo nome. Mas, Renato, supermercado é autosserviço, cara. O que você está falando? Não tem atendimento para cliente. Na padaria tem. Na hora em que você vai cortar os frios, tem. Na carne, tem. E muitos deles chamam pelo nome, inclusive. Então vamos entender que o autosserviço é mais ou menos autosserviço quando nós vamos para cidades menores com relação a isso. Vamos lá. 7 em cada 10 catarinenses residentes nessas regiões preferem realizar suas compras em locais que já conhecem e têm familiaridade. Criciúma lidera com 77% contra 63% em Itajaí. Diferenças regionais, novamente, claras aí. Bom, Renato, você já falou que são os consumidores que têm mais grana para gastar no Brasil. É um consumidor mais bem informado do que é o consumidor na média nacional. Agora, como que na prática esse consumidor, qual é o perfil que esse consumidor tem na prática? E aí nós encontramos 3 perfis distintos. Engraçado, porque em alguns estados
nós temos esses perfis muito delimitados. Então, você vai para os estados do Nordeste, por exemplo. Ele é o consumidor que radicaliza no preço e vai comprando picado. Né? Ele sabe que na quarta-feira é mais barato num supermercado, na quinta-feira é em outro. Ele é aquele consumidor caça-oferta, que alguns chamam de consumidor oportunista. Ou seja, ele procura o melhor preço, mesmo que para isso ele tenha que bater perna para saber em qual local é mais barato. Pesquiso o preço de cada produto que vou comprar e compro cada produto onde tiver mais barato. É 34%, pouco mais de 1/3 dos consumidores catarinenses. Esse é aquele consumidor que dá preju, tá? Alguns estados, esse consumidor é mais de 70%. Em Santa Catarina, esse consumidor é um consumidor de 1/3. É um dos estados em que menos temos esse consumidor oportunista. Pesquiso e avalio o preço de alguns produtos e faço a compra de todos num único lugar. Ou seja, aqui ele avalia produto, aqui ele avalia a cesta. O total do preço do carrinho de supermercado. Esse número é de 29%. Agora, Santa Catarina é o estado que mais tem este perfil de consumidor. Consumidor que fala, não faço tanto a pesquisa de preço assim, eu compro onde me sinto mais confortável. Pessoal, vamos lá. Não é que ele não faz pesquisa de preço, ele tem uma ideia. Mas esse cara, que também é pouco mais de 1/3 dos consumidores catarinenses, e é o único estado em que este perfil do consumidor que está comprando experiência é maior do que aquele consumidor oportunista, em nenhum outro estado do Brasil você tem mais esse perfil de consumidor. É um consumidor que se fideliza pela experiência. Nós vamos ver daqui a pouco. Também é verdade que aquela compra de abastecimento, ele vai procurar canais mais baratos, mas as compras de reposição todas, ele vai fazendo nesse tipo de varejo. E por que isso aqui? Porque Santa Catarina é o único estado em que esse é o maior perfil de consumidores. Não é no Rio Grande do Sul, não é no Paraná, não é na Bahia, não é em São Paulo, não é em Minas. Só em Santa Catarina esse é o maior perfil de consumidores, porque é o estado onde os brasileiros mais gastam no supermercado. E quando você é um dos estados mais ricos, quando você tem condições de escolher, o que você busca? Qualidade. E a qualidade não está só no produto. A qualidade está no atendimento, a qualidade está na exposição. E a composição de valor acaba tendo uma importância, nesses casos, maior do que a composição de preço. Bom, como isso se dá nas regiões? Essa composição daquele consumidor que afirma não fazer tanta pesquisa de preço, que compra o dia mais confortável, onde isso lidera, onde esse comportamento é ainda maior. Maior em Floripa com 42% e maior em Itajaí com 40%. Bom, qual região tem mais aquele consumidor oportunista? Blumenau. Blumenau tem uma região daquele consumidor que também bate mais perna para conseguir realizar a sua compra. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. 8 em cada 10 consumidores frequentaram 3 ou mais canais de compra para reabastecer. 3 ou mais canais de compra para compra de reabastecimento da despensa. De novo, não é para compra direta, é para compra de reposição. E aí, Itajaí e Floripa lideram esse processo. Vamos entender um pouquinho, nessa parte final da apresentação, como que os consumidores se relacionam com os tipos de varejo. Com varejo de vizinhança,
com atacarejo e com supermercados. O que a gente viu é que os tipos de varejo cumprem funções muito específicas na jornada de compra dos nossos consumidores ou das nossas consumidoras. Supermercados se destacam como canal preferido para a realização de compras de reposição e oportunidade, enquanto os atacados têm a preferência nas compras de abastecimento. Pessoal, por que isso é tão importante da gente sacar? Porque não existe um consumidor que só vá em um tipo de canal. Durante um mês acontece muita coisa na vida desse cara. Esse cara recebe o pagamento, esse cara paga o boleto, esse cara, o mês acaba, esse cara tem um pouquinho mais de dinheiro para gastar, ele vai procurar o supérfluo, ou o contrário, ele gastou um pouco mais naquele mês, e aí ele vai ter que procurar um canal de compra mais barato para conseguir manter a despensa cheia até o final do mês. Eu estou dizendo isso porque é meia verdade falar que os canais concorrem entre si. Os canais se complementam. Os canais se complementam. E quando você pensa numa rede, é exatamente por isso que é importante você ter modelos de canais diferentes. Qual é o canal mais adequado? Você pode ter uma rede para o canal para compra de abastecimento, uma rede para compra de reposição. Marcas ou submarcas que conseguem se dividir nesse processo. A gente quis entender qual é o canal preferido por ocasião de compra. Reposição. O canal preferido é supermercado, com 57% para compra de reposição. Depois vem o mercadinho de bairro e para compra de reposição o atacado está lá embaixo. Quando nós perguntamos para compra de abastecimento, é aquela tal da compra do mês, como a nossa avó falava, o nosso avô falava, aquela compra em que você enche o carrinho, o atacado lidera com 61%. Depois vem o supermercado com 34% e o mercadinho de bairro com 1%. Ou seja, a estratégia para a compra de abastecimento é diferente da estratégia da compra de reabastecimento. Mas existem dois outros modelos de compra que devem ser considerados. A compra de oportunidade, ou seja, é quando você vai introduzir uma nova marca, é quando você faz aquele display perto do caixa, ou aquela oferta especial para aquele momento, em que muitas vezes a indústria subsidia para conseguir aumentar a penetração, aí o supermercado lidera a compra de oportunidade com 45%. Agora, o consumo imediato, aquilo que ele precisa, que ele está na cozinha fazendo o jantar e viu que faltou um ingrediente, nesse caso, o delivery lidera. Só nesse caso, o delivery lidera. Bom, mesmo entendendo essas diferenças todas de canal que eu mostrei para vocês, existe uma relação direta entre a preferência do canal de compra e a categoria de produto que eles estão comprando. Vamos olhar isso na prática. O supermercado é o canal mais usado para a compra de produtos frescos, como carne e hortifruti. Olha, a carne é o canal preferido ao supermercado, com 59%. Hortifruti, o canal preferido ao supermercado, com 43%. O atacado, o canal mais acessado é de mercearia, de produtos de limpeza, de higiene e beleza, de laticínios, de alimentos industrializados e de bebidas. Por que isso? Porque é aquilo que ele pode estocar. Porque são os itens mais presentes na compra de abastecimento que nós vimos aqui que o atacado lidera. Então, tem uma relação entre qual é o tipo de compra e a categoria de compra que ele está fazendo para tudo isso. Bom, se é verdade que o atacado lidera a preferência para a compra de abastecimento, não é estranho saber que os produtos não perecíveis lideram para esses consumidores. As lojas especializadas lideram para Brasar, pães, frios e confeitaria e pet shop.
Bom, pet shop tem rede de varejo específica e aqui pães, frios, laticínios e confeitarias também. É a padaria, que é o varejo de maior frequência. Voltando. Sabe por que isso é importante? Porque quando nós estamos fazendo a nossa análise de portfólio, nós temos que entender que quando a gente está falando de carne, nós estamos concorrendo com açougue. Que quando nós estamos falando do setor de padaria do nosso supermercado, nós estamos concorrendo com as padarias. E que, portanto, se você tem concorrentes diferentes, você precisa de estratégias diferentes. E que se você quiser mudar a jornada de compra do consumidor, e você tem a oportunidade de interferir nessa jornada de compra, você precisa ensinar esse consumidor que você pode comprar um produto de bazar, ou um produto de pet shop, ou pães, frios e confeitarias no supermercado. E a sua comunicação tem que estar dirigida para isso, para direcionar a jornada de compra do consumidor, que regionalmente é diferente, mas que também é diferente pelo tipo de produto que ele está comprando. Quando nós estamos falando de supermercado, qual atributo ele considera o mais importante? 52% consideram localização importante. 24% consideram a mais importante para supermercado. Promoção. 48% consideram promoção importante. Menos do que localização. É a mais importante para 12%. Preço baixo. 48% consideram importante. Vocês viram que localização é mais considerado do que preço baixo? E tem a ver com aquele consumidor que está buscando praticidade, conforto e a melhor experiência de compra lá atrás. E é 17% como atributo mais importante. As promoções aqui, quando você faz o ranking do mais importante, cai para 12%. Nós tentamos separar cada um desses itens, e essa apresentação vai estar à disposição das senhoras e dos senhores, inclusive para ser apresentado em mais detalhes na empresa de vocês. Quando nós vamos olhar essas dimensões aqui de serviço, a gente separou todas essas dimensões em localização e estrutura, que é o verdinho. O verde escuro, são atributos de custo. Os atributos relacionados aos produtos e ao portfólio, os atributos relacionados a serviço. Localização e estrutura lidera com 33% mais do que custo. Quando eu falo de supermercado, ok? Se a gente vai falar de atacado, custo muda para 54%. Em segundo lugar vem produto. E localização e estrutura só 13%, que é o que lidera em supermercado. Pessoal, atenção nisso. Supermercado, localização é mais importante, em segundo lugar vem custo. Atacado, primeiro é custo, depois é produto, e nós sabemos o problema de portfólio que os atacados têm, para conseguir, eles não conseguem ter variedade que o consumidor quer. E só depois vem localização e estrutura. Ou seja, o consumidor que vai no atacado tem um ranking de preferências diferente do que um consumidor que vai no supermercado. E quando nós vamos falar dos mercadinhos de bairro, a localização e estrutura, que no atacado é 13%, lidera no mercadinho de bairro com 63%. 5 vezes mais do que no atacado, o dobro de vezes do que no supermercado. E custo cai para 13%. Ou seja, o cara não está esperando pagar mais barato, nem pagar mais barato no mercadinho. Ele espera pagar mais barato no atacado. Renato, o que isso quer dizer? Que se você tem redes que estão no bairro, que estão no supermercado, que tem os atacados, a sua composição de margem pode ser completamente diferente. Os produtos que sinalizam preço podem ser completamente diferentes. Estamos terminando, mas aí a gente quis dar um foco maior no supermercado. Lembrando que os consumidores compram em 4 canais, não é verdade? 4 a 5 canais, como a gente viu atrás. Mas a gente quis dar um zoom no supermercado. Todos os consumidores do varejo alimentar, em algum momento, passam no supermercado. Mesmo quando vai comprar produtos que são mais comuns nas lojas especializadas, ou vai comprar produtos que são mais comuns, ou que normalmente ele prefere comprar nos atacados.
Então, o supermercado é o canal que os consumidores catarinenses demandam maior equilíbrio entre todas essas dimensões de produtos que a gente viu, né? Então, ó, se vocês olharem aqui no supermercado, os números são muito próximos de localização, estrutura, custo, produtos e serviços. Na dimensão do atacado, custo lidera e o resto não tem quase nada. Na dimensão do mercadinho de bairro, localização lidera e o resto não tem quase nada. Ou seja, o supermercado é o que os 4 atributos estão mais equilibrados e, portanto, é no supermercado que nós temos o desafio de equilibrar melhor a relação custo-benefício desses nossos consumidores. Então, qual a importância das dimensões de escolha? Essa comparação deixa muito claro. Isso daqui é um resumo dos 3 últimos slides que eu mostrei para os senhores. Supermercado, localização e estrutura seguido de custo. Atacado, preço é fundamental, 54%. Mercadinho de bairro, localização e estrutura, 63%. Localização, preço, o conjunto da obra. A operação de um supermercado, portanto, é mais complicada do que uma operação de atacado ou do que uma operação do mercadinho de bairro. Equilibrar todos esses fatores. Nós temos esses números para cada uma das regiões pesquisadas. Marcelão, bota seu time para apresentar isso para todo mundo. Porque aí você consegue saber região por região, processo por processo, categoria por categoria, os números dessa pesquisa. Olha aqui. Quando a gente olha, os consumidores de Blumenau, Joinville, Itajaí e Criciúma priorizam mais estrutura. E Floripa e Chapecó privilegiam mais custos, independente do canal de compra. Aqui são quais são as dimensões mais priorizadas por cada consumidor de cada uma das regiões que foram pesquisadas numa pesquisa que ouviu mais de 2.000 consumidores aqui no estado. Bom, fora isso, a gente percebeu que mesmo com diferenças regionais importantes, o supermercado é onipresente na escolha de todas as categorias de produtos vendidas dentro do varejo. 59% dos catarinenses compram carnes nos supermercados. São 1,5 milhões de consumidores. Proporcionalmente, os consumidores de Criciúma compram mais carnes no supermercado do que os consumidores de Floripa. Pessoal, não quer dizer que ele só compre no supermercado, ok? Ele compra também no supermercado. 75% em Criciúma, 3 de cada 4, compram carnes no supermercado. Em Floripa, esse número cai para 51%, porque em Floripa tem uma variedade maior de lojas especializadas. Compra de laticínios. Nós temos 53% dos catarinenses que compram laticínios em supermercado. Em Criciúma esse número é maior, é 68%. Em Floripa é menor, é 41%. Compra de mercearia. 48% dos catarinenses compram mercearias em supermercado, que dá 1,2 milhões de consumidores. Esse número em Criciúma é quase o dobro do que Floripa. Chapecó tem 51%, Itajaí 51%, Joinville 52%. Ou seja, nós temos o consumidor de Criciúma com características, com uma penetração maior de idas ao supermercado, de consumo de categorias em supermercados, começa a ser uma tendência a ser verificada em tudo isso. Vamos falar sobre as compras de bebidas. Floripa 41%, também tem mais lojas especializadas, Criciúma 61%, Blumenau 55%, Itajaí 52%. O fato é que pelo menos metade dos consumidores, na média 47% dos consumidores catarinenses, compram bebidas em supermercados. Quando nós vamos falar em alimentos industrializados, de novo Criciúma lidera, seguido aí por Blumenau. Alimentos de hortifruti, 43% na média. Itajaí, 33%. Quase metade do que de Criciúma e do que de Blumenau. Quando nós estamos falando de alimentos de hortifruti, que são aqueles produtos frescos, que muitas vezes concorrem com a feira livre, onde é importante com que o consumidor tenha condições de provar,
onde a unidade de medida tem que ser discutida. Então, por exemplo, alguém compra 1 quilo de banana, pessoal. Ninguém compra 1 quilo de banana. As pessoas compram 1 dúzia de banana. Mas quando você vai pesar lá no supermercado, você está falando, ó, dá 2 quilos, dá 3 quilos, você compra por grama. Mas que não é a categoria nativa do consumidor. Então, se a gente quer aumentar a venda de hortifruti, nós temos que entender... Oiê, tudo bem? Gostei desse zoom. Se a gente está falando objetivamente de como que nós vamos aumentar a venda de hortifruti dentro do supermercado, trazendo uma experiência onde o consumidor diminua o risco do erro, e ele diminui o risco do erro provando o produto, ou conseguindo trabalhar com as unidades de medidas que ele está acostumado a usar quando vai num varejo especializado. Compra de produtos de higiene e beleza, que é o que concorre diretamente com as redes de farmácia, que aqui no Sul também são muito fortes. Compra produtos de beleza no supermercado, em Criciúma 63%, em Blumenau 54%, em Floripa cai para 32%. Até porque o número de farmácias em Floripa, proporcionalmente, é muito maior do que no restante do estado. Produtos de limpeza, a mesma coisa. E quando nós vamos falar de pães frios, doces de confeitaria, Itajaí é a região do estado onde você menos compra esses produtos em supermercado. Blumenau e Criciúma é onde se mais compra no supermercado. Mas, Renato, por que esse setor de padaria é tão importante no supermercado? Porque dá frequência. Todos os produtos que a compra é diária, em especial hortifruti, e a compra de produtos de pães frios, doces, confeitaria, são as categorias de produtos de compra mais frequente, que o cliente pode ir na loja só para comprar aquele produto naquele dia. E a partir desse momento, ele consegue se fidelizar mais, ter uma compra de oportunidade, ser impactado por uma oferta e, portanto, aumentar a participação que o supermercado tem na carteira desses consumidores. Espontaneamente, qual é a maior vantagem percebida pelos catarinenses nos supermercados? Nós fizemos aí uma grande nuvem de palavras para tentar entender o que vem na cabeça quando esse consumidor procura comprar no supermercado. Qual é a vantagem que ele percebe ao comprar no supermercado? E claramente, é ser mais perto, ter variedade e ter um portfólio de produtos com Tier 1, Tier 2 e Tier 3 de preço. Vocês têm a oportunidade de estar trabalhando, de desenvolver os seus negócios, de ganhar o seu dinheiro no estado mais rico da federação. Vocês estão no estado onde temos um número menor de consumidores das classes D e E. Tirando o Distrito Federal, é o estado onde mais tem consumidores das classes A e B. E com R$ 1.500 de gastos mensais no supermercado, R$ 1.500 de gastos mensais no supermercado, vocês conseguem ter o cliente que é cada vez mais exigente. Então nós vimos que o estado com maior desenvolvimento social e resiliência econômica no cenário pós-pandemia é o estado de Santa Catarina. Vocês têm o maior potencial de consumo por família do que a média brasileira. Vocês têm um cliente mais atento e mais bem informado. Portanto, vocês também têm o desafio de construir o seu varejo para o cliente mais exigente do Brasil. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.